Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 7. Pedra de Mana Rank D. Desculpe pela espera. A recepcionista gritou enquanto caminhava. Como a senhorita Shiro não tem uma identidade agora, os superiores me pediram para criar uma para você. Como você também não consegue ler ou escrever, você é elegível para entrar na escola e aprender a partir daí. A recepcionista disse enquanto Shiro pensava sobre isso. Como eu não tenho uma identidade, viajar de um lugar para outro provavelmente seria difícil. Eu também posso aprender mais sobre este mundo na escola. Ela balançou a cabeça ansiosamente e mostrou um sorriso feliz. Que fofo! Tanto a recepcionista quanto Liam pensaram em vê-la sorrir. Só precisamos que você faça o exame de rank e vamos mandá-la para a escola. Hospedagem e outros serviços serão prestados gratuitamente como a parte do atual regime educacional. A recepcionista disse enquanto eles seguiram atrás dela. Desta vez eles entraram no que parece ser como uma sala de combate, já que havia um ringue no centro. O exame é simples. Primeiro vamos verificar sua densidade de mana. Então vamos testar sua proeza de combate para ver seu rank. A recepcionista sorriu e Shiro acenou com a cabeça. Já que já escaneamos sua mana, só precisamos fazer o teste de combate. Ela disse para subir no ringue. Ela arregaçou as mangas e gesticulou para Shiro. Emília nível 50, Berserker, você quer que eu lute com você? Shiro pensou como mostrou em seu rosto. Hahaha, eu não vou lutar com você seriamente. Em vez disso você me ataca e eu avalio o seu desempenho. Emília riu um pouco. Shiro acenou com a cabeça e entrou no ringue. Ela se concentrou ao máximo já que essa era uma boa chance de ver como ela se sai contra um aventureiro rank de nível 50. O sorriso de Emília desapareceu ligeiramente quando ela ficou surpresa com a concentração e pressão que Shiro estava emitindo. Quando estiver pronta, Emília disse e Shiro acenou com a cabeça. O gelo começou a se espalhar para fora de seus pés quando todo o ringue ficou revestido com uma camada de gelo. Emília sorriu antes de bater o pé no chão e rachar o gelo. No tempo que ela levou para pisotear, Shiro já estava perto dela. Rápida! Emília pensou. Shiro socou em sua direção quando Emília bateu na lateral da mão de Shiro e desviou o soco. Ela seguiu junto com a investida e socou com a outra mão. Esquivando-se rapidamente, Emília tropeçou nas pernas de Shiro quando seu corpo foi suspenso ligeiramente. Emília rapidamente recuou quando Shiro criou gelo ao seu redor e deslizou para trás. Ela levantou as mãos enquanto lanças de gelo se formavam ao seu lado. Asterisco bum, bum, bum. Emília se esquivou e socou os lados das 3 lanças de gelo quebrando-as facilmente. Quando ela retraiu o soco, Shiro estava de volta ao seu alcance. Shiro socou em direção ao estômago enquanto Emília tentava desviar para trás. Seu movimento foi subitamente interrompido quando uma parede de gelo estava impedindo-a de se mover. Asterisco bum. Ela conseguiu pegar o soco de Shiro antes que atingisse seu estômago enquanto sua outra mão estava apontada para o rosto de Shiro. Semelhante à forma como Emília bloqueou seu soco. Shiro já havia criado um pedaço de gelo para conectar sua mão sobressalente e a mão de Emília impedindo-a de exercer força. Sentindo perigo, Emília rapidamente saltou para trás quando o gelo explodiu de Shiro. Sem dar um tempo de descanso, Shiro apertou o pulso enquanto o gelo se enrolava nas pernas de Emília para impedi-la de se mover. Shiro correu em direção a Emília enquanto ela torceu seu corpo e jogou uma lança de gelo com maior impulso. O rosto de Emília ficou sério quando ela socou para baixo. Suas mãos brilharam por um momento antes que o brilho desaparecesse. O soco quebrou o gelo quando Emília virou para trás evitando a lança. Tudo bem, você passou. A experiência de combate está definitivamente acima de um rank E, mana está acima do rank I. No entanto, você ainda não avançou para o próximo rank, então vamos deixá-la com um rank I. Isso seria bom? Emília disse para parar o exame. Shiro acenou com a cabeça. Esse último movimento foi definitivamente o movimento esmagamento. Shiro pensou que ela seria bastante prejudicada considerando os atributos de Emília. Por favor, vá para o saguão enquanto eu configuro sua identidade. Emília sorriu. Vendo Shiro sair, Emília sentou-se e respirou fundo. Quem ela é realmente? Emília murmurou. Olhando para as mãos, Emília cerrou os punhos. Era como se eu estivesse lutando contra um aventureiro sênior sem a força. A pressão que ela emitiu e seus instintos não corresponderam à sua força atual. Quase usei minhas habilidades contra ela. Nenhum rank ou rank D normal pode me forçar a fazer isso. Emília pensou. A maioria das pessoas na cidade sabia sobre a ex-aventureira rank D Emília.
embora eles não saibam a razão exata de ela ter desistido para se tornar uma funcionária da guilda. O que eles sabiam era que sua proeza de combate e habilidades permitiam que ela enfrentasse aventureiros de rank C baixo. Para ela ser forçada a quase usar suas habilidades contra um rank nível 20 foi inacreditável. A oponente era uma maga de gelo ainda por cima. Enquanto se afastavam da cena, Lian não podia deixar de olhar para Shiro. Senhorita Shiro, onde você aprendeu a lutar assim? Você não deveria ser uma maga? Ele perguntou quando ela se virou para ele. Ele está falando sério? Ela pensou ao ouvi-lo fazer-lhe essa pergunta. Shiro apontou para sua garganta, em seguida sua boca enquanto Lian percebia. Ah, certo. Não pode falar. Ele murmurou. Sentado de volta, Lian trouxe o sanduíche que comprou antes. Com fome? Ele perguntou e Shiro acenou com a cabeça. Levando o sanduíche na mão dela, Shiro deu uma mordida. Sem gosto. Shiro pensou com uma leve carranca, mas se certificou de que ele não podia ver. Como é? Lian perguntou. Shiro sorriu quando deu outra mordida. Desta vez, ela escondeu uma pedra de mana no meio enquanto comia com um sorriso feliz. Lian suspirou de alívio. Ele esperava que o sanduíche fosse do seu gosto. Shiro terminou o sanduíche quando viu Emília caminhando em direção a eles com um sorriso. Sentada, ela colocou algumas coisas na mesa. Primeiro é seu ID. Você sempre pode solicitar um novo se você perder o seu antigo. Ela disse apontando para o cartão. Ao fazer o ID de Shiro, ela viu outra entrada semelhante para um registro sobre um monstro fugitivo. No entanto, o sistema mostrou claramente Shiro como sendo uma maga de gelo humana. Sem mencionar que o monstro se chamava Shino, não Shiro. Nome, Shiro. Idade estimada, 13 anos. Rank, I. Classe, maga de gelo. Nível, 20. Este livro é um guia sobre todas as instalações da cidade. Você também pode encontrar um mapa de toda a cidade neste guia. Emília disse ao abrir o livro. Shiro podia ver o guia escrito em uma língua desconhecida enquanto ela inclinava a cabeça. Se você não pode ler, não se preocupe. Eu os deixei saber sobre isso para que você possa pressionar um local que você está curiosa e ele vai explicar para você. Emília sorriu e pressionou a Associação de Ferreiros. A Associação de Ferreiros é o ponto de encontro de pessoas que aspiram a fabricar armas e armaduras. Você pode encomendar uma armadura, arma personalizada, ou verificar os produtos de um artesão. Viu? Emília sorriu enquanto Shiro balançava a cabeça ouvindo a informação em áudio. Neste arquivo estão os documentos necessários para a transferência escolar. Tudo o que você precisa saber está lá e mais uma vez pode ser ouvido em áudio. As instruções estão dentro e ele vai dizer-lhe o que fazer. Emília disse ao entregar um arquivo com papelada dentro. Quando encontrar a recepção, dê este arquivo para a recepcionista e ela vai resolver as coisas. Emília escolheu um arquivo enquanto Shiro balançava a cabeça. Shiro então apontou para as duas pedras quando olhou para elas com surpresa. Pedra de habilidade artificial, minimapa. Minimapa exibe um mapa do seu entorno, bem como a localização geral de monstros nas proximidades. Pedra de habilidade artificial, inspeção. Inspeção. Mostra o nome, nível, classe, HP e MP de um monstro. Pedra de habilidade artificial? Eles podem fazer isso? Shiro pensou em choque. Ela ouviu sobre as pedras de habilidade serem dropadas, mas nunca serem criadas. Essas duas pedras são o que é dado a todos os aventureiros. Elas ajudam tremendamente em campo e o criador tornou-de um requisito de que todos tiveram que ter uma de cada. Emília riu um pouco ao ver a surpresa de Shiro. Isso a lembrou de uma criança quando eles recebem um brinquedo novo. Shiro pegou as duas pedras e olhou para Emília só para ter certeza que ela não estava brincando ou algo assim. Vá em frente. Emília gesticulou enquanto Shiro aprendia as habilidades. Habilidade passiva adquirida, minimapa. Habilidade adquirida, inspeção. Como a habilidade passiva sugeriu, um minimapa podia ser visto no canto superior direito de sua visão. Permitiu que ela visse os arredores, bem como os pontos brancos para representar os humanos. Seu ícone estava na forma de uma flecha, pois também era branca. Isso foi devido à sua habilidade, disfarce a mudar sua raça exibida para humana com a adição de mudar sua classe de garota da neve para maga de gelo. Passando por mais algumas formalidades com a ajuda de Lian, Shiro teve sua identidade concluída e estava pronta para a escola. Eles se decidiram com ela ter cerca de 13 anos devido às suas feições ainda serem bastante maturas. Vamos ver. Encontrei. Shiro sorriu enquanto pressionava as imagens com um martelo e moedas. Leilão. Encontre os itens que deseja e faça lances ou compre. Para seu avanço de classe, ela precisava de uma pedra de mana rank D.
A pedra não deve ser muito difícil de obter, pois tanto ferreiros quanto farmacêuticos precisam dela em suas respectivas criações. Considerando o fato de que esta cidade é um lugar onde os Rank e AD ficam, deve haver algumas pedras de mana Rank D. Indo para o prédio, ela entrou nele e foi recebida por uma sala bem decorada. O salão principal tinha telas eletrônicas mostrando quais itens estavam à venda, bem como as salas de leilão onde os itens estavam sendo vendidos. Isto é como o terminal de volta à área. Não deve ser muito difícil de usar. Shiro pensou quando ela tocou na tela. O layout era simples, pois mostrava itens populares, recomendados e adequados para recém-chegados. Acima disso havia uma barra que mostrava, escreva o que você precisa, e um botão de pesquisa ao lado dela. Essa senhorita não pode falar, ler ou escrever. O que diabos isso significa? Shiro pensou enquanto seu rosto mostrava sua frustração. Ela pensou que eles teriam fotos para mostrar qual item estava à venda e o preço. No entanto, ela não achava que havia tantos itens diversos que cobriam toda a página. As categorias foram escritas em vez de fotos para que ela não pudesse procurar pedras de mana dessa maneira também. Talvez alguém possa me ajudar. Shiro pensou quando ela olhou em volta e caminhou para a pessoa mais próxima dela. Ela não podia falar, então bateu no braço dele para chamar a atenção. Ti, não me incomode. O homem disse ao olhar para ela. Ela decidiu procurar por pessoas que pareciam estar trabalhando aqui em vez disso. Olá, como posso ajudar? Um homem perguntou enquanto ela caminhava até a recepção. Shiro tirou uma pedra de mana enquanto apontava para ela. Você deseja colocar uma pedra de mana à venda? Ele perguntou, mas ela balançou a cabeça. Você quer comprar pedras de mana? Shiro deu-lhe um aceno. Você pode encontrar pedras de mana nesses terminais. O homem disse apontando para os terminais. Ela balançou a cabeça. Passando pela constante ida e volta de não saber o que Shiro quer transmitir, o homem ficou irritado. Você precisa de ajuda, mas não vai me dizer com o que você precisa de ajuda. Isso é uma piada? Ele disse com uma carranca. Piada minha bunda. Se essa senhorita pudesse falar, por que eu perderia meu tempo com um idiota? Shiro pensou em sua cabeça com frustração. Gesticulando em direção à garganta e boca, ela fez um sinal de X mostrando que não podia falar. Você não pode falar? Ele perguntou enquanto ela acenou com um rolo de seus olhos. Tudo bem, então você quer comprar uma pedra de mana, certo? O homem perguntou se sentindo um pouco culpado. Shiro acenou com a cabeça enquanto ele teclava em seu computador. Que rank você precisa? Ele perguntou. Por que você ainda está fazendo essa pergunta? Você esqueceu que esta senhorita aqui não pode falar? Shiro pensou quando ela olhou para ele com uma expressão em branco. Oh, é certo. Coloque um dedo para o rank e 2 dedos para rank D. Para o rank C e mais alto, você precisaria procurá-la em uma cidade maior. O homem disse e Shiro levantou 2 dedos. Rank D, ok. O menor preço para uma pedra de mana rank D é de $25.000 e está atualmente sob licitação na sala 6. O homem disse enquanto Shiro acenou com a cabeça. Você terá que usar um terminal se quiser dar lances. O homem continuou. Já que você não sabe como usar um, eu posso fazê-lo por você. Toque neste cristal e ele vai subtrair o USD necessário de sua conta. O homem disse para mostrar a ela a página de lances e o cristal. Shiro acenou com a cabeça enquanto ela tocava o cristal. Transferência de $26.000. Ela viu isso em sua interface e confirmou. O número na página de licitação saltou para $26.000 enquanto o homem ficou ligeiramente surpreendido. Mesmo que a jovem na frente dele fosse uma aventureira nível 20, ele não achava que ela teria tanto dinheiro. O lance finalmente terminou com o custo final sendo de $30.000. Shiro esperou pacientemente quando o homem foi buscar o item. Por favor, verifique 2 vezes se você tem o item certo antes de sair. Ele disse ao entregar-lhe a pedra de mana. Pedra de mana de rank D? Uma pedra de mana de rank D tirada do cadáver de um hobgoblin. Shiro acenou com a cabeça enquanto ela corria para fora da casa de leilões. Ela pode pagar uma pedra de mana de $30.000, mas não tem sapatos ou meias. O homem pensou em vê-la sair. Shiro sentou-se perto de uma fonte enquanto olhava para sua interface. Requisitos de avanço de classe cumpridos. Você gostaria de avançar para um Garota da Neve? Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snowgirl? Capítulo 8. Lírica. Requisitos de avanço de classe cumpridos. Você gostaria de avançar para a Garota da Neve? Shiro estava prestes a confirmar quando percebeu algo. Avanços de classe para um monstro era diferente comparado com o avanço de classe que um humano experimentaria.
Em sua vida passada, ela se lembra de ver um monstro evoluir diante de seus olhos e foi um espetáculo. Você não podia deixar de vê-lo. Um feixe de energia emergiu do monstro como um casulo formado ao seu redor. Se isso acontecesse no meio de uma praça, Shiro tremia um pouco pensando nas consequências. A melhor maneira seria eu entrar em uma dungeon. Eu tenho algum tempo antes de eu precisar ir para os dormitórios da escola onde eu estaria estudando por enquanto, então eu deveria estar bem. Ela pensou quando abriu o mapa. Ela se lembra que os símbolos das dungeons são torres. Havia várias dungeons de rank por perto e a mais próxima estava a apenas 5 minutos de distância de onde ela estava. Armazenando tudo em seu inventário, Shiro correu até a dungeon. Devido à sua alta AGI, não demorou muito para ela chegar. Esta dungeon era pública já que qualquer um pode entrar quando quiser. Há restrições para quantas pessoas podem entrar de cada vez. Se uma dungeon for maior que o nível 10, seria necessário pelo menos um grupo de 5 ranks e para entrar. Pelo que ela podia ouvir dos arredores, esta dungeon era uma dungeon particularmente fraca para que qualquer um pudesse entrar, mesmo sozinho. Foi bom que ela pudesse entrar sozinha. No entanto, mesmo que ela não pudesse, ela teria apenas encontrar outra chance para o avanço de classe. A tarefa dela era simples. Entre, avance e saia. Nada mais nada menos. Entrando na dungeon, ela viu que estava no meio de uma planície. Slimes estavam pulando enquanto um tentava atacá-la. HP 3795-3800. Shiro olhou para o slime azul que causou 5 de dano a ela. Agachada, Shiro deu um sorriso ao slime enquanto ela estendia a mão. Batendo na testa do slime, ela congelou o slime instantaneamente e quebrou-o. Correndo a uma distância segura, ela se certificou de que ninguém estava perto dela antes de confirmar o avanço de classe. A luz azul apareceu perto dela quando formava uma camada semelhante à seda que envolvia em torno de seu corpo. Shiro podia sentir seus poderes aumentando à medida que ela adquiria conhecimento sobre suas novas habilidades. Avanço de classe completo. Nome, Shiro. Raça, Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível, 21. Classe, Garota da Neve Nanomante. HP, 3800-3800. MP, 4800-4800. STR, 35-25. VIT, 30-40. IN, 60-50. AGI, 65. DX, 21. DEF, 10, 32. Pontos não atribuídos, 20. Saldo, $5.000. Equipamentos. Toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de Gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Magia da Neve, o movimento de neve apagada, aura fria. Nanomante, criação de adagas. Outros, minimapa ou inspeção, um disfarce, um impulso de poder. Equipamento, bênção do espírito de fogo, equipamento. O casulo de seda desembrulhou-se enquanto Shiro suspirou em alívio. Felizmente eu não fiz o avanço de classe na praça. Ela pensou antes de verificar suas novas habilidades. Magia da Neve. Magia que tem alta sinergia com magia do gelo. A magia da neve é usada principalmente para obscurecer a visão, usados como mediador para a magia do gelo e para controlar os movimentos inimigos até certo ponto. Potência de força atual. Tier 2 corresponde ao tier da magia de gelo. Movimento da neve apagada. Transforme uma parte do seu corpo em neve à medida que você aumenta a velocidade de movimento e ganhe uma certa quantidade de anulação de danos. Com bastante MP, você pode até regenerar um membro, inutilizável neste momento devido à baixa MP. 50% de velocidade de movimento, menos 30% de dano tomado. Custo, 300 MP após a ativação, 50 MP por segundo. Aura fria, passiva. A área ao seu redor sempre será fria e flutuará dependendo da sua raiva e sede de sangue. 10% de eficiência do gelo, 10% de eficiência da neve. Ela sorriu vendo o movimento da neve apagada, pois isso a ajudaria muito em uma luta. Seu avanço a recompensou com 20 pontos de atributos. Ela colocou 10 pontos em Int, 5 pontos em AGI e os últimos 5 em DX. Isso aumentou seu MP total para 5.300. Caminhando de volta para o portão da dungeon, ela saiu com um sorriso leve. As pessoas ficaram surpresas ao vê-la sair tão rápido já que a viram entrar há alguns minutos. Mas eles tremeram um pouco quando ela passou devido à baixa temperatura. Enquanto caminhava, Shiro não podia deixar de notar algumas mudanças em sua pele. Depois de seu avanço de classe, sua pele ficou muito mais suave e macia que ela não podia deixar de dar-lhe uma beliscada e cutucar.
Sua pele era macia ao toque, era bastante refrescante. Como é bom! Ela pensou. Para pessoas de fora, uma bela jovem estava andando enquanto beliscava seu próprio braço. Enquanto ia para a escola, viu o prédio situado no meio de vários campos abertos. Havia ramos ligados ao edifício principal, pois ela podia ver um prédio separado que parecia ser onde ficava a hospedagem. Caminhando, Shiro olhou para os alunos com curiosidade. A maioria deles estava bem vestido e parecia estar curioso sobre ela também. Bem, principalmente o fato de que ela está descalça, embora a própria Shiro não se importe. Chegando ao alojamento, ela checou seu guia mais uma vez para ter certeza de que o local está correto. Combinando o mapa no guia com seu próprio mini-mapa, Shiro suspirou em alívio. Batendo na porta, ela ouviu um bip quando um sinal de áudio entrou em ação. Devido à falta de um ID estudantil, por favor, informe em palavras simples o motivo de sua chegada. Asterisco, 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 asterisco. Como se eu pudesse falar porra. Shiro amaldiçoou em sua mente já que isso estava irritando-a. Ela queria aprender a escrever essa língua rapidamente para que ela pudesse realmente se comunicar. Embora ainda não ajudasse nesta situação, ela precisava falar. Enquanto ela podia tentar falar, pareceria que ela está abrindo a boca sem dizer nada. Talvez tenha sido devido à fisiologia do monstro, mas nenhuma linguagem reconhecível saiu da boca dela. Na verdade, nenhum barulho saiu, exceto por alguns gritos como a ou ó. À medida que a frustração de Shiro crescia, a temperatura ao seu redor caía à medida que a geada podia ser vista se formando sobre o dispositivo. Olá, com licença? Uma voz tremendo soou atrás de Shiro quando ela se acalmou rapidamente. Virando-se, ela viu o que parecia ser uma elfa. Ela tinha longos cabelos loiros, orelhas pontudas, olhos esmeraldas, um rosto delicado e proporções corporais modestas. Sua altura era cerca de meia cabeça mais alta que Shiro. Ela suspirou em alívio como ela sentiu a temperatura subir novamente. Lyrica nível 10, espadachim élfica. Enquanto Shiro estava inspecionando Lyrica, ela também estava inspecionando Shiro. Shiro nível 21, maga do gelo? Uau! Nível 21. Lyrica disse surpresa com o nível de Shiro. Então eu vi você lutar com o reconhecimento de voz. Você precisa de ajuda? Ela perguntou com algum nervosismo em sua voz vendo Shiro olhar para ela tão atentamente. Shiro acenou com a cabeça e ergueu um pedaço de papel. Ela se lembrou de Emília dizendo-lhe para mostrar isso para a senhora na recepção para que pudesse ajudá-la aqui. HM? Vamos ver. Nome, Shiro. Idade, 13. Deficiência. Muda? Ah, então é por isso. Lyrica não podia deixar de sorrir cansadamente já que era realmente infeliz. Para aqueles sem carteira de estudante, eles tinham que declarar a razão pela qual estavam visitando. No entanto, a garota na frente dela era muda, então como ela poderia dizer a razão pela qual ela estava aqui? Aqui, eu vou levá-la para dentro. Lyrica sorriu enquanto escaneava seu ID e abriu a porta. Que garota legal! Shiro pensou com um sorriso. Seguindo-a, eles caminharam em direção ao local de registro. Com licença. Lyrica gritou quando uma senhora de meia idade se aproximou. Lyrica? Quem é essa? Ela perguntou ao olhar para Shiro. Ela é Shiro. E ela parece ser uma nova aluna. Ela é muda, então ela não poderia entrar. Lyrica disse enquanto ela gesticulava em direção a Shiro. Vendo que a mulher na frente dela deveria ser a recepcionista, Shiro trouxe os arquivos. A mulher viu os arquivos e entendeu o que Shiro precisava. Pegando os arquivos, ela começou a trabalhar no computador. Shiro queria agradecer a Lyrica, mas só podia suspirar, já que ela não seria capaz de entendê-la. Pronto. Aqui está sua carteira de estudante. Seu quarto fica no terceiro andar, ao lado do de Lyrica. Você pode ajudar umas às outras. A senhora disse incunato. Lyrica acenou com a cabeça. Eu vou te mostrar o caminho. Lyrica disse ansiosamente quando ela foi pegar a mão de Shiro. No entanto, ela vacilou ligeiramente sentindo como suas mãos estavam frias. Shiro franziu a testa por suas mãos e só podia dar a Lyrica um sorriso de desculpas. Não se preocupe. É algo que você não pode controlar? Eu vi ficar mais frio quando você ficou irritado agora. Lyrica disse e Shiro acenou com a cabeça. Shiro ficou surpresa com o quão observador ela era. Lyrica caminhou na frente de Shiro enquanto ela lhe mostrava o caminho para seu quarto. Então seu uniforme deve chegar amanhã. Seu horário deve estar no tablet. Quanto às aulas, podemos escolher qualquer aula que você queira ir. Você só precisa ser capaz de passar nos exames de fim de ano. Lyrica disse quando elas chegaram. Shiro tirou o arquivo dela enquanto mostrava para Lyrica. Apontando para as palavras, Shiro balançou a cabeça. A informação está errada? Ela perguntou.
Shiro apontou novamente quando ela balançou a cabeça. Falta alguma coisa? Lerika pediu para ler a informação. Shiro franziu a testa, mas ganhou uma ideia. Ela apontou para sua garganta e fez um sinal X. Eu sei que você é muda. Lerika acenou com a cabeça. Shiro então fez um movimento de escrita e fez um X. Você não pode escrever também? Shiro acenou com a cabeça. Ela então apontou para os olhos antes de apontar para as palavras e fez outro sinal X. Você não pode ler também? Lerika disse surpresa. Como ela sobreviveu até agora? Lerika pensou que tinha uma ideia do que Shiro estava perguntando. Você quer que eu te ajude com a leitura e a escrita? Ela perguntou sem certeza. Shiro acenou com a cabeça rapidamente com um sorriso. Oh, isso é simples então. Eu posso ensiná-la sobre isso todos os dias quando tiver tempo. Lerika sorriu enquanto Shiro acenou com a cabeça. Entrando em seu quarto, Shiro sentou-se em uma cadeira e inclinou-se para trás. Sua mente começou a se perguntar quando ela pensou sobre a garota que ela acabou de conhecer. Aquela garota é Lerika. Ela mostra sintomas de baixa autoestima. Ela não só estava preocupada com a impressão que deixou em mim, como também estava um pouco relutante em se colocar em foco. Sua postura corporal mostrou que ela tentou fazer-se parecer menor do que eu. Em vez de dizer que era quando tivesse tempo de me ensinar, ela estava preocupada se eu tinha tempo para ser ensinada. As causas mais prováveis disso são o mau desempenho ou problemas familiares. Shiro pensou ao olhar para a parede conectada ao quarto de Lerika. Eu deveria ver se eu posso resolver isso para ela como pagamento para me ensinar a ler e escrever. Shiro pensou. Ela não era do tipo que retribuía o ódio com 100 vezes o ódio. Nem ela foi uma para retribuir bondade com 100 vezes a bondade. No entanto, ela gostava de tratar pessoas que lhe deram uma boa impressão. Um capricho se alguém tivesse que classificar isso. Para uma garota como Lerika que a tratou bem no primeiro encontro, Shiro tentaria ajudá-la a resolver um problema em troca dessa bondade. Lerika que voltou para seu quarto sentou-se ao lado de sua cama. A impressão que dei a ela foi boa? Ela ficou assustada comigo? E se ela não quiser ser minha amiga? Eu deveria ter feito tudo certo, né? Ela queria minha ajuda. Ela precisa da minha ajuda. Alguém precisava da minha ajuda. Mas e se eu desapontá-la com maus ensinamentos? Lerika pensou com uma carranca nervosa. Eu fui muito apressada. E se eu não puder ensiná-la bem o suficiente? Ela murmurou com um suspiro. Olhando para seu tablet, Lerika pesquisou as melhores formas de ensinar leitura e escrita. Acordando com uma capa de cama congelada e dura, o sorriso de Shiro se contorceu, pois ela sabia que isso provavelmente seria um problema contínuo. Ela olhou para o relógio e viu que eram 7h30 da manhã. Um pouco cedo, eu acho. Shiro pensou enquanto esfregava o estômago. Tirando algumas pedras de mana, ela jogou na boca enquanto olhava para quantas pedras de mana rank ela ainda tinha. Pedra de mana rank X132, 132, deve durar por um tempo. Embora com isso dito, eu provavelmente deveria caçar mais alguns monstros para preencher o meu estoque. Shiro pensou quando notou seu aumento da ingestão. Anteriormente, 3 a 5 pedras de mana poderiam ajudá-la durante o dia. Agora, 5 pedras de mana eram um pequeno lanche para ela. Considerando o padrão, Shiro tinha certeza que ela eventualmente precisaria comer um armazém cheio de pedras de rank e apenas para encher seu estômago. Asterisco knock knock knock. Shiro ouviu a porta ser batida enquanto ela caminhava e abriu a porta. Lerika? Shiro pensou ao vê-la ainda de pijama. Ela tinha círculos escuros sob os olhos enquanto tirava um caderno espesso. Eu fiz isso. Eu encontrei a melhor maneira de ensinar leitura e escrita para você. Lerika disse enquanto sorria. Suas pálpebras caíam de vez em quando enquanto Shiro franziu ligeiramente. Essa garota ficou acordado a noite toda para compilar isso? Ela pensou. Shiro segurou as mangas de seu pijama enquanto arrastava Lerika de volta para seu quarto. Shiro apontou para a cama enquanto seus olhos se aborreciam em Lerika. Hein? Shiro, você quer que eu durma? Lerika perguntou enquanto Shiro acenou com a cabeça e pegou o caderno. Ela empurrou Lerika para a cama suavemente enquanto olhava para ela. Shiro fez um movimento de dormir enquanto apontava para o travesseiro. Seus olhos pareciam apenas aceitar sim como resposta. Lerika decidiu ceder ao conforto da cama. No momento em que ela fechou as pálpebras, ela adormeceu quase instantaneamente. E que garota tola! Shiro pensou enquanto a cobria. Ela sentou-se enquanto olhava para o caderno em suas mãos. Bloco de nota eficiente para aprender leitura e escrita. Criadora Lerika Wallenstein? Shiro só podia suspirar vendo o esforço que Lerika fez para fazer isso mesmo que elas mal se conheceram.
Como a primeira pessoa que eu conheci nesta escola, eu vou dar-lhe alguns privilégios. Shiro pensou antes de se virar para o caderno. Ela queria ver se podia decodificar este caderno e estudar sozinha. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl. Capítulo 9. Proficiência oculta. MN. Lyrica lentamente abriu os olhos enquanto se sentia revigorada depois de dormir. Oh certo! Shiro! Ela pensou ao imediatamente se sentar. Ela olhou em volta e ficou surpresa ao ver Shiro na mesa com muito papel ao seu redor. Atualmente Shiro tinha inclinado a cabeça para trás parecendo que ela estava cansada. Percebendo que Lyrica tinha acordado, Shiro pegou um bloco de notas e rapidamente escreveu algo. Você está acordada. Ela olhou para cima com um sorriso. Lyrica ficou chocada e surpresa. Você aprendeu a ler e escrever no tempo que eu estava dormindo? Como? Lyrica perguntou. Decodificação. Combinei minhas informações de áudio dizendo as palavras com o alfabeto. Eu lentamente decodificei como cada letra soava e memorizei. Shiro escreveu enquanto Lyrica não podia acreditar que alguém poderia aprender uma língua inteira no tempo em que ela estava dormindo. Inacreditável, Lyrica murmurou. É mesmo? Vivemos em um mundo com dungeons e monstros. Eu acho que aprender a língua em um dia não é tão chocante. Shiro escreveu com um sorriso. Suponho que sim. Lyrica respondeu já que fazia sentido. Então, que aula você tem? Aulas. Eu faço manejo da espada, combate corpo a corpo e exploração de dungeon. Lyrica respondeu e Shiro acenou com a cabeça. Então eu vou fazer essas aulas com você. Ela sorriu. É? E a sua? Você não é uma maga de gelo? Lyrica perguntou um pouco agitada. Shiro sorriu enquanto ela balançava os dedos e uma espada feita de gelo apareceu. Combate corpo a corpo é importante para um mago também. Shiro escreveu. Isso e você também me ajudou muito. Não, é principalmente por causa de seus esforços. Eu não fiz nada. Lyrica balançou a cabeça já que ela não acreditava em sua própria contribuição. Sem sua ajuda, isso teria demorado muito mais. Ser capaz de reconhecer a língua hoje vai me ajudar muito. Shiro escreveu enquanto Lyrica ficou envergonhada. Já que você dormiu o dia todo, você quer ir comer? É? Ah não. São 20 horas. Lyrica disse chocada enquanto segurava o relógio. Será por minha conta. Shiro escreveu. Você realmente não precisa. Eu posso pagar. Lyrica disse olhando para Shiro. Se você não me deixar fazer isso, eu vou ficar com raiva. Shiro franziu a testa ligeiramente. Tudo bem, Lyrica disse e ela rapidamente foi se vestir. Eles caminharam em direção à praça de alimentação enquanto Lyrica não podia deixar de fazer algumas perguntas. Shiro, por que você não tem sapatos ou meias? Ela perguntou. Acordei assim. Mas não importa, já que não dói. Shiro respondeu. Como você conseguiu chegar ao nível 21 mesmo tendo 13 anos? Eu mato monstros e subo de nível, obviamente. Dito isso, quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos e só estou no nível 10, Lyrica disse um pouco deprimida. Não se preocupe. Já que podemos explorar dungeons, posso ajudá-la a subir rapidamente. Por que você é tão legal? Lyrica perguntou. Você me mostrou bondade, então eu naturalmente responderei com bondade. Shiro sorriu quando eles chegaram. Eles pediram comida e começaram a comer. Shiro só pediu um sanduíche quando ela escondeu algumas pedras de mana dentro, ou então o sanduíche teria um gosto de água. Também não a enche, só a pedra de mana serve. Lyrica parecia nervosa enquanto ela ficava se mexendo enquanto comia. O que há de errado? MN? Ou é só que isso nos faz parecer amigas? Nós não somos? É, eu acho, mas você não vai querer ficar comigo. Por quê? Bem, você pode ser desprezada por estar saindo comigo. Todos estão pelo menos no nível 13 quando atingem a idade de 15 anos. No entanto, eu ainda estou no nível 10. Lyrica disse. Um gênio como você que atingiu o nível 21 aos 13 anos não deveria sair com um lixo como eu. Lyrica suspirou. Então o que você acha dessas pessoas em um nível mais alto? Alguns têm uma diferença de 50 níveis, mas estão na mesma idade. Eles ainda são lixo? Shiro escreveu. Claro que não. Eles tinham o talento para alcançar um nível tão alto, afinal. Lyrica respondeu. Então você já ouviu falar dessas pessoas que pulam níveis para desafiar seus superiores? Lyrica acenou com a cabeça como ela começou a dizer. A experiência pode compensar a falta de status. Então só precisamos dar-lhe mais experiência. Sem mencionar que sua classe parece ser diferente da classe inicial normal. Talvez seja por causa de sua herança élfica, mas pode precisar de mais EXP para você subir de nível. Shiro escreveu. Não pode ser. Lyrica negou.
A classe espadachim élfica é a classe básica de cada elfo que escolhe usar a espada. Lerica disse quando Shiro sentiu seu sorriso se contorcer. Essa garota, Shiro pensou que ela estava negando a si mesma um pouco demais. Ela se lembra das classes élficas. No início eram classes básicas, mas mais tarde, elas se tornam classes mais difíceis em comparação com as classes normais. Isso porque todos tiveram a chance de obter a classe especial, Santo da Espada Élfico. Cada tipo de arma tinha sua própria classe, Santo. Exemplos são, Santo Arqueiro Élfico, Santo do Machado Élfico, e Santo da Adaga Élfico. No entanto, houve apenas uma chance neste avanço de classe e se eles falharam, eles tiveram que ir para Grande Espadachim Élfico, Grande Arqueiro Élfico, etc. A única razão pela qual Shiro sabia sobre esta classe foi devido ao elfo no grupo do Herói Portador da Luz. Ela teve a classe e exibiu proezas de batalha superiores do que até mesmo o herói em certos momentos de sua vida. Pena que ela morreu durante uma grande batalha que durou 5 dias e 5 noites. Então por que não trabalhamos juntas? Você pode me ajudar enquanto eu te ajudo na dungeon. Shiro sorriu. Como eu te ajudaria? Eu não posso falar, então há algumas limitações na minha vida. Não só isso, eu não sei nada sobre mim. Então ter um amigo comigo ajuda muito. Shiro escreveu inventando uma razão. Os olhos de Lerica brilharam quando ela agarrou a mão de Shiro enquanto ignorava a frieza. Shiro ficou chocada ao vê-la de repente agarrar sua mão. Você pode contar comigo. Lerica disse o que Shiro só podia responder rindo um pouco. Depois que terminaram a refeição, elas foram para casa com Lerica se sentindo mais feliz do que nunca. Shiro balançou a cabeça com um sorriso. Mas foi durante isso que uma ideia de repente apareceu em sua mente e um sorriso se formou em seu rosto. Batendo nos ombros de Lerica, Shiro mostrou a Lerica seu bloco de notas. Então você sabe como os elfos têm maior expectativa de vida do que os humanos? Isso não significa que você é muito mais jovem em anos humanos? Então você não está abaixo do nível, você apenas está olhando para isso usando o sistema de idade errado. Shiro escreveu enquanto Lerica fez uma pausa. Esse parece ser o caso, ela respondeu sentindo-se envergonhada. No entanto, a idade realmente não importa. Quanto mais alto seu nível for, mais mana você guarda dentro de você. Quanto mais mana você tem, mais ele vitaliza seu corpo. Isso fez com que você fosse capaz de viver por muito mais tempo do que o normal. Mas Shiro não dirá a Lerica desde que ela tinha acabado de lhe dar alguma esperança. Portanto, você não tem razão para se sentir para baixo. Shiro escreveu enquanto Lerica acenou com a cabeça. Você está certa. Lerica sorriu. Voltando para seus quartos, Shiro encontrou um pacote ao lado de sua porta. Provavelmente é um uniforme. Ela pensou ao levar o pacote para dentro com ela. Dentro do pacote havia uma variedade de roupas. Um conjunto para o inverno e um conjunto para o verão. O uniforme de verão era um vestido cinza de manga curta com uma gravata borboleta vermelha. A saia parou em torno de seus joelhos como o uniforme também veio com meias pretas até o joelho e sapatos. O uniforme de inverno, por outro lado, era protetores de ouvido, cachecol e uma camisa branca de manga comprida com um colete preto. Incluía uma jaqueta uniforme, pois também era cinza na cor, uma saia separada que atingiu seus joelhos e meias pretas. Dobrando o uniforme de inverno, Shiro colocou o uniforme de verão pronto para amanhã. Antes de dormir, ela checou o horário das aulas para as aulas que solicitou. Aulas, manejo da espada, magia, combate corpo a corpo, exploração de dungeon. Ela escolheu se candidatar à magia, pois pode haver alguns conceitos interessantes neste novo mundo. A primeira lição amanhã é manejo da espada. Eu tenho um manejo da espada decente, mas ele pode definitivamente melhorar. Shiro pensou antes de dormir. Então Shiro aqui estará estudando com todos. Ela tem 13 anos, então seja paciente com ela. Ela também é muda, então ela vai estar carregando seu bloco de notas com ela. O professor gritou na aula de esgrima. Uma menina levantou as mãos enquanto o professor gesticulava para ela falar. Por que ela está na aula de manejo da espada? Ela não é uma maga de gelo nível 21? A garota perguntou. Isso porque aprender algum manejo da espada será útil para os magos, pois os combates próximos são nossos pontos fracos. Shiro escreveu. Como Shiro mencionou, isso é benéfico para ela. Muitos magos de alto nível conhecem alguma forma de combate próximo para se manterem seguros. O professor acenou com a cabeça. Sente-se onde quiser. Ela disse e Shiro acenou com a cabeça. Caminhando até Lerica, Shiro sentou-se ao seu lado enquanto ela podia ouvir alguns murmúrios ao seu redor. Ei! Shiro sorriu e Lerica acenou com a cabeça. Tente não falar muito comigo. Eles vão olhar com desdém para você. Lerica sussurrou.
Eu não me importo. Shiro escreveu enquanto elas se concentraram na aula. A aula em si era bem simples para Shiro. Ela se concentrou nas posições, em qual parte do corpo você precisa se concentrar ao usar a espada. Enquanto Shiro achava isso muito chato, ela podia ver Lerika escrevendo notas seriamente. A lição teórica acabou logo e era hora da prática. Todo mundo emparelhado como Shiro podia ver um monte de pessoas querendo fazer dupla com Lerika. No entanto, ela rejeitou todos eles. Como é que você não quer ir com eles? Shiro perguntou. Eles só querem me suprimir. Porque estou no nível 10, meus atributos são mais baixos que os deles. Eu realmente não posso ganhar qualquer forma de experiência lutando contra eles. Lerika respondeu com um suspiro. Eu vou lutar com você. Shiro sorriu. Mas seus atributos não são muito maiores do que os meus? Eu não vou atacar ativamente. Você tenta quebrar minha guarda, ok? Acerte um golpe em mim e você ganha. Shiro escreveu enquanto pegava uma espada longa de madeira. Lerika acenou com a cabeça quando ela também pegou uma espada longa de madeira. Estou pronta quando você estiver. Shiro escreveu enquanto segurava a espada com uma mão. Lerika acenou com a cabeça enquanto corria em direção a Shiro com sua espada. Shiro só sorriu quando ela colocou o lado plano da lâmina em sua palma e se defendeu da espada de Lerika. Shiro permitiu que sua espada deslizasse pela lâmina quando ela estava prestes a atacar. Lerika puxou a lâmina para cima para tentar bloquear, mas Shiro acertou um leve ataque em seu ombro. Seus olhos se estreitaram quando ela teve uma suspeita sobre os movimentos de Lerika. Sem desistir, Lerika segurou a espada em um aperto inverso enquanto ela colidia com Shiro mais uma vez. Desta vez, no exato momento em que as espadas se chocaram, Lerika soltou sua espada enquanto a segurava em uma posição vertical. Ela torceu a espada enquanto movia a espada de Shiro para baixo. Shiro sorriu enquanto ela se agachava e fazia Lerika tropeçar. De novo. Lerika disse com um sorriso no rosto. Eles continuaram por várias lutas enquanto Lerika continuava sendo derrubada. Para pessoas de fora, ela estava levando uma surra. Para Shiro, Lerika estava melhorando rapidamente. Essa garota é inteligente. Ela rapidamente se corrige quando descobre o que deu errado. Se não fosse pelos outros alunos suprimindo-a com seus atributos, Lerika definitivamente não teria esse problema de autoestima. Shiro pensou ao pular para trás e deslizar no chão ligeiramente. No entanto, seus movimentos parecem um pouco estranhos às vezes. É como se ela estivesse tentando usar um bastão em vez de espada. Ela levantou a mão para fazer Lerika parar. Pegando o bloco de notas, Shiro começou a escrever algo. Você melhorou muito, Lerika. Tão inteligente. Shiro elogiou. É apenas sorte. Lerika disse fazendo Shiro balançar a cabeça. Eu tenho uma ideia. Você quer tentar? Uma ideia? Que ideia? Shiro foi até o professor e chamou sua atenção. Você tem um punho sem uma lâmina de madeira? Ela perguntou. Um punho? Sim, nós temos. Para que você precisa? Acho que os movimentos de Lerika combinam melhor com uma arma diferente. Quero ver se posso usar meu gelo para descobrir a arma. Eu vejo. Uma vez que você tem uma ideia, é melhor tentar ver se é útil. O professor sorriu e passou um punho de madeira para Shiro. Obrigado. Shiro escreveu enquanto corria de volta para Lerika. A temperatura ao seu redor caiu quando o gelo começou a coagular em ambas as extremidades do punho. Quando o gelo terminou, Lerika ficou surpresa com o que Shiro tinha em suas mãos. Era uma espada de lâmina dupla 1. Em ambos os lados do punho havia uma lâmina quando Shiro jogou-a levemente para Lerika. Experimente. Shiro escreveu como Lerika acenou com a cabeça. Segurando a arma, Lerika acenou com ela enquanto ela se tornava mais proficiente. Uau! Shiro, esta arma é muito fácil de usar. Lerika disse surpresa com o quão fácil foi para ela usá-la. Eu sabia. Shiro pensou com um sorriso. O que Lerika experimentou foi proficiência oculta. A proficiência oculta era uma situação em que o corpo exibia hábitos de movimento para um certo tipo de arma. Não apareceria no quadro de status, então era difícil para as pessoas saberem qual arma lhes servia. Na maioria das vezes eram armas feitas sob medida. Para aqueles que descobriram sua proficiência oculta, suas proezas de combate subiram à medida que seus movimentos corporais foram projetados para complementar essa arma. Embora a lâmina dupla não fosse exatamente a proficiência oculta de Lerika, Shiro já sabia que a arma era algo semelhante à lâmina dupla. Ela notou isso durante a luta, pois Lerika sempre recuava usando o fundo de sua espada quando era forçada a uma situação apertada. Quando usado com uma espada longa, é suicida. Quando usado com uma lâmina dupla, foi eficaz. Tente me atacar agora. Shiro escreveu e Lerika acenou com a cabeça. Girando a lâmina, Lerika avançou em direção a Shiro.
Defendendo o golpe de cima para baixo, Shiro torceu seu corpo enquanto ela se esquivava da outra extremidade da lâmina. Lerika não a soltou enquanto a lâmina seguia os movimentos de Shiro como um fantasma. Defendendo seu ataque várias vezes com algumas ficando por trás, Shiro ficou surpresa com o quão poderosa era a proficiência oculta de Lerika. Mesmo que ela estivesse se suprimindo até que ela estava aproximadamente nível 10 em atributos, ainda era incrível para Lerika esgueirar-se em algumas situações difíceis. O treino terminou com Lerika ofegante. Shiro, por outro lado, estava bem como sempre. Parabéns, Lerika. Você encontrou a arma em que é muito boa. Shiro sorriu e mostrou-lhe a escrita. É tudo graças a você, Shiro. Lerika respondeu feliz, sentindo sua confiança subir. Shiro era um enigma para ela. No momento em que ela chegou, Lerika sentiu sua vida mudar. Shiro deu-lhe confiança e até mesmo uma arma que ela era estranhamente proficiente em usar. Se Shiro nunca aparecesse, Lerika não sabe em que tipo de estado ela ainda estaria.